Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no programa Pontuando para falar de um tema muito interessante. Eu vou dizer por que ele é mais interessante talvez do que outros. Eu fiz uma pergunta a dois chatbots, né? Um é o Gemini e o outro o GPT. A colocação que eu fiz não foi bem uma pergunta. A colocação que eu fiz é o seguinte: eu fiz um texto subjetivo, uma pergunta que envolve subjetividade, e a colocação foi a seguinte: escreva um texto dentro da subjetividade, entre aspas, a vida hoje é não local. Permeie a filosofia, a psicologia das massas, a sociologia e a antropologia do outro na vida de todos, de culturas diversas pelo mundo. Permeie o mundo de notícias que nos levam de um a outro lado do mundo, rápido e às vezes sem contexto. É claro que eu dei a dica objetiva, né, do que eu queria falar. De qualquer forma, esse é um texto não objetivo, porque ele é mais filosófico. Ele é um texto que perscuta, né, a subjetividade das pessoas, a sensação que as pessoas têm, mas que, é claro, existe alguma objetividade. Eu vou ler primeiro o texto do Gemini, que me deixou impressionado, e depois eu vou ler o do GPT, que me deixou mais impressionado ainda. Então eu vou transcrever o texto exclusivamente. Eu vou evitar fazer comentários, exceto se for para entender alguma frase. O Gemini deu o seguinte título: A vida hoje é não local, conectividade e deslocamento na era global. Em um mundo onde as fronteiras se diluem a cada clique, a vida contemporânea assume uma natureza intrinsecamente não local. Não estamos mais restritos a coordenadas geográficas de nosso nascimento ou residência. Nossa existência se desdobra em múltiplos planos, influenciada por teias complexas de interações que transcendem o espaço físico. Essa não localidade é um fenômeno multifacetado, com raízes profundas na filosofia, ecos na psicologia das massas e ramificações complexas na sociologia e na antropologia. Do ponto de vista filosófico, a ideia de não localidade nos remete a questionamento da identidade e do pertencimento. Se antes o ser estava umbilicalmente ligado ao estar em um determinado lugar, hoje a proliferação de ambientes virtuais e a facilidade de deslocamento nos convida a repensar esta relação. Onde reside a nossa essência quando podemos ser simultaneamente um cidadão global, um participante de uma comunidade online e um indivíduo enraizado em uma cultura local? A filosofia contemporânea se debruça sobre a liquidez das identidades, a fluidez das fronteiras e a constante redefinição do eu em um cenário de interconexão. A psicologia das massas é profundamente impactada por essa não localidade. As redes sociais e as plataformas de comunicação global criaram um inconsciente coletivo expandido, onde tendências, emoções e narrativas se disseminam em velocidade vertiginosa. A formação de opiniões e a mobilização de grupos não dependem mais da proximidade física. Movimentos sociais, fenômenos de consumo e até mesmo pânicos coletivos podem surgir e se espalhar por continentes em questão de horas. Essa dinâmica, por vezes descontextualizada, exige uma nova compreensão de como as massas se comportam e como suas percepções são moldadas por informações que chegam de lugares distantes, frequentemente filtradas e fragmentadas. Na sociologia e na antropologia, a não localidade redefine a própria concepção daquele que é o outro. O encontro com culturas diversas deixou de ser experiência rara e exótica, tornando-se uma parte intrínseca do cotidiano.
Através da internet, somos expostos a costumes, crenças e modos de vida de pessoas de todos os cantos do planeta. Essa proximidade digital, no entanto, não garante a compreensão. Muitas vezes a exposição superficial pode gerar estereótipos mal entendidos e até conflitos, evidenciando a necessidade de um olhar mais profundo, mais aprofundado ou crítico para as nuances culturais. A antropologia contemporânea, assim, se vê desafiada a analisar como essas interações globais moldam as identidades locais, promovem sincretismos culturais e, em alguns casos, desencadeiam processos de hibridização ou resistência. O mundo das notícias, em particular, é o grande motor e espelho dessa vida não local. Manchetes sobre conflitos no Oriente Médio, eleições na Europa, desastres naturais na Ásia ou descobertas científicas na América do Norte ou China chegam aos nossos dispositivos em tempo real, muitas vezes sem o devido contexto histórico, político ou social. Essa enxurrada de informações fragmentadas pode gerar uma sensação de onisciência e, paradoxalmente, de desorientação. Somos transportados de um lado a outro do mundo em um piscar de olhos, testemunhando eventos distantes como se estivessem acontecendo em nosso próprio quintal, mas sem a profundidade necessária para uma compreensão genuína ou real. A rapidez e a ambiguidade da informação nos conectam, mas também podem nos desconectar da realidade complexa por trás dos fatos. Viver uma vida não local, portanto, é um desafio constante. Exige de nós não apenas a capacidade de processar um volume gigantesco de informações, mas também um discernimento crítico para contextualizá-las e um senso de empatia para com as realidades alheias. É um convite a abraçar a fluidez e a interconexão sem perder de vista a importância de nossa própria localidade e as raízes que nos redefinem. E ele pergunta no final, como você percebe essa não localidade em seu dia a dia? Essa pergunta eu deixo para vocês. Eu vou passar para o ChatGPT. Eu fiz a mesma colocação. E ele fez um texto bastante diferente, um pouco mais ligado a conceitos da antropologia, da psicologia, mas um texto de qualquer forma, um texto subjetivo também. A vida hoje é não local, subjetividades em trânsito no mundo interconectado. Esse é o título que o GPT deu à minha ideia. Vivemos em uma era paradoxal. Nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo tão desenraizados. A vida hoje é não local. Não no sentido de uma perda de espaço, mas na dissolução das fronteiras que um dia delimitaram a experiência de mundo. O que antes era íntimo e próximo agora se mistura ao distante e desconhecido. Habitamos em um presente difuso, uma aldeia global acelerada por fluxos de informação, imagens e narrativas que se sobrepõem e nos constituem subjetivamente. A não localidade não é apenas geográfica, ela é ontológica. Na filosofia, esse fenômeno foi antecipado por pensadores como Martin Heidegger, ao tratar do desenraizamento do ser em face da técnica. A técnica, dizia ele, desvela o mundo de modo instrumental, reduzindo tudo, inclusive o humano, a recurso como fundo de reserva. No contexto atual, esse fundo é planetário. Nosso feed nos expõe simultaneamente a guerras no Oriente Médio, enchentes na China, desfiles de moda em Paris, memes virais em São Paulo. A vida continua e é atravessada por eventos que não pertencem ao nosso entorno imediato, mas nos afetam, emocionalmente, politicamente e simbolicamente. O local foi absorvido por uma rede simbólica global, fazendo com que o aqui e o agora estejam sempre em tensão com o lá e o depois. Na psicologia das massas, esse excesso de informação gera o que Byung-Chul Han chama de sociedade do cansaço. Submetidos a uma avalanche contínua de estímulos, as massas se tornam passivas e indiferentes, até mesmo anestesiadas. Walter Benjamin Walter Benjamin, décadas antes, já denunciava o empobrecimento da experiência sensível na modernidade.
Hoje sentimos o terremoto antes mesmo que ele aconteça, porque vivemos antecipados por notificações. Nossas emoções são colonizadas por eventos externos, nós choramos por crianças no Sudão, nos revoltamos por eleições em nações que mal conhecemos, rimos com escândalos de celebridades coreanas. As emoções, como os corpos, tornaram-se translúcidas, líquidas e móveis. A sociologia e a antropologia também testemunharam essa transição. O outro, entre aspas, que antes era uma entidade distante, parte do exótico, agora faz parte do nosso cotidiano simbólico. Assistimos a uma série turca, por exemplo, na Netflix, comemos sushi na padaria da esquina, usamos turbantes afro como moda, enquanto ignoramos os significados ancestrais desses símbolos. A globalização cultural nos oferece a ilusão de convivência com a diversidade, mas frequentemente sem a escuta profunda, sem o contexto, sem a historicidade. O antropólogo Arjun Appadurai fala em paisagens culturais, ethnoscapes, mediascapes, ideoscapes, para explicar essa nova circulação dos significados. São fluxos descontínuos que colidem, se entrelaçam e produzem sujeitos híbridos com pertencimentos fragmentados. A mídia, por sua vez, alimenta essa não-localidade por meio de uma lógica do espetáculo. As notícias saltam de Gaza a Brasília, de Pequim a Los Angeles, sem um tempo de metabolização. A experiência do mundo é medida por algoritmos que nos conduzem por trilhas não lineares e contextos desarticulados. Como afirma Zygmunt Bauman, nós vivemos uma modernidade líquida em que os vínculos são fracos, as identidades são voláteis e os compromissos são instantâneos. A não-localidade é a regra. Pertencemos a múltiplas comunidades digitais, simbólicas e políticas. Mas, raramente, há um território vivenciado com profundidade. Essa subjetividade no local redefine o próprio conceito de existência. O eu, entre aspas, está sempre em trânsito entre culturas, narrativas, imagens e discursos. A experiência de si torna-se caleidoscópica. No entanto, esse trânsito nem sempre é libertador. Ele pode gerar angústia, crise de identidade e sensação de não pertencimento. Não saber de onde se é, pode ir para onde se vai ou com quem se está, pode resultar num vazio afetivo e num colapso de vínculos reais. A vida descolada da vizinhança e do chão perde a espessura do vivido. Contudo, há também potências nessa condição. A não-localidade pode ser também um convite à empatia ampliada, à escuta plural, ao reconhecimento do outro, do que o outro, mesmo distante, está implicado em nossa existência. Pode nos levar a enxergar que a dor do outro nos afeta porque compartilhamos um mesmo planeta, uma mesma condição humana em risco. Pode, sobretudo, nos levar a buscar reterritorializações simbólicas, comunidades afetivas, redes de solidariedade e reconstruções de sentido. A vida hoje é não local, mas talvez seja justamente aí nesse entrelugar que habitamos, o mundo como estranhos e vizinhos ao mesmo tempo, que resida o desafio de reconstruir um sentido comum, ainda que comum seja inevitavelmente plural, imperfeito e em constante mutação. Eu achei os dois textos espetaculares. Fico pensando como que é possível criar um texto subjetivo com inteligência artificial. Ele é um texto que nos leva à reflexão e faz com que nós aprofundemos na realidade que vivemos. Eu tive assim um insight de que nós vivemos uma vida não local, a vida hoje é não local. Você está daqui falando de outros lugares e hoje em dia é muito fácil as pessoas saírem, viajarem, voltarem por terras longínquas, né? E você lê notícias de que as pessoas foram na China, voltaram da China, foram no Japão, outros têm projetos para ir na Turquia e outros querem conhecer alguns países da África, outros foram foram participar de movimentos solidários em países da África para conhecer culturas, para conhecer línguas.
e pessoas assim que não são parte de universidades nem de instituições que são estudiosas, são pessoas comuns assim do dia a dia, mobilizados por curiosidade mesmo. E às vezes por solidariedade, por sentimentos, por uma questão de universalidade de sentimentos que a gente fica com dificuldade de definir. Eu vou terminar o áudio, esse vídeo podcast, vou pedir para você deixar seu comentário, compartilhar o vídeo. Eu vou tentar colocar um título aqui, ainda não me vem na cabeça, um título bom, de forma que chama atenção, para que a gente possa ouvir a opinião de muitos, tá? Então deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe o vídeo e assine o nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção aqui e até o próximo programa Pontuando, quando nós tivermos algum assunto muito interessante. Até lá.